Olá, queridos e queridas. Eu sou a Leidiane, sou sócia fundadora da Amplum Biogás. Eu estou aqui hoje com a Vanice, a outra sócia fundadora da Amplum Biogás. Vanice. Olá, pessoal. Todos me ouvem? Obrigada pela presença de todos e vamos acompanhar aí esse debate super legal que a gente vai ter hoje. A Amplum Biogás é uma empresa que oferece cursos, recrutamento, mentoria e consultoria na área de biogás e biometano. E está organizando essa masterclass com o objetivo de falar sobre o perfil dos profissionais do biogás e biometano. Esse evento marca uma semana para o encerramento das inscrições para o curso Biogás Insider da Amplum, que a gente vai apresentar mais detalhes no final desse evento, tá bom, gente? Tem uma surpresinha também para quem ficar até o final. Vanice? Bom, acho que eu convido vocês, então, né? Primeira coisa, a gente levantar alguns dados e para aquecer esse debate, eu vou trazer para vocês algumas informações relevantes aí do nosso setor. Então, para mostrar essa importância da temática de hoje, né? Então, alguns fatos importantes são, primeiro, né? O biogás, ele permeia assuntos de extrema relevância, como segurança energética, ESG, descarbonização, transição energética, desenvolvimento sustentável, gestão de resíduos. Outro fato muito importante que a gente tem observado é crescimento expressivo do mercado, investimentos e geração de emprego. Então, só alguns dados para trazer para vocês aqui, né? De 2017 a 2021, a produção de biogás mais do que dobrou no país, segundo os dados do último panorama do CI Biogás. O volume atual produzido, que já ultrapassou 2 bilhões de normal metro cúbico de biogás por ano, ele representa somente 3% de todo o potencial que foi projetado pela Abiogás. Outro dado interessante, que foi estimado pelo Instituto 17, é que o potencial de investimento a ser realizado dentro do setor até os próximos 5 anos pode ser até superior a 25 bilhões de reais. E ainda, né, a IRENA prevê que o setor de energias renováveis ela pode gerar cerca de 43 milhões de empregos até 2050. E aí, reunindo esses fatos, o que a gente pode observar, né? A partir do momento que você tem aquecimento do mercado, que você tem a demanda por profissionais, acaba sendo não só uma perspectiva nossa, né, das pessoas que vão hoje conversar aqui. E sim, até o próprio valor econômico trouxe isso logo no início do ano, no dia 5 de janeiro, uma matéria que diz, né, que a sustentabilidade está entre as carreiras mais promissoras para 2023. Leidiane, eu devolvo aí a palavra para você para dar continuidade aí ao nosso dia. Acho que você está sem o áudio. Básico, né? Obrigada, Vanice, por esses dados. Eu acho que é bem importante para vocês entenderem por que da criação da Amplum Biogás, da nossa empresa. Vanice e eu decidimos ser empreendedoras e avançar nisso. E por que é tão importante? Porque desse webinar que a gente vai trazer nossos convidados. Antes de chamar os convidados, eu queria convidar vocês a compartilharem o link dessa transmissão, a comentarem no chat de onde vocês são, qual que é a instituição de vocês, porque a gente quer saber mais sobre quem está interessado nesse assunto, sobre vocês, né, que vieram nesse evento. A gente também queria que vocês colaborassem com a gente, com a empresa começando, e curtissem a nossa transmissão aqui, a live, com aquele joinha ali embaixo do YouTube, e também, se puderem, se inscrever no nosso canal, que ajuda bastante a gente conseguir chegar a mais pessoas, divulgar mais conhecimento sobre biogás e biometano. O evento, gente, vai ter uma duração de cerca de 1h30, ok? A gente vai tentar ficar nesse máximo. A gente vai ter a primeira parte, que é um debate e a resposta a perguntas do público. Vão fazendo as perguntas no chat do YouTube e eu vou tentando inserir ao longo da conversa com os nossos convidados. Ao final, a gente vai apresentar o nosso curso, que a gente está falando, né, Evanice e eu. E para quem ficar até o final, vai ter uma surpresinha aí, né? Vai ter um presentinho nosso aí, que a Vanice, nossa diretora administrativa financeira, e a Renata, nossa gerente de marketing, prepararam uma surpresa para vocês. Então, eu vou agora para chamar os nossos convidados. Eu queria, então, que Renata, nossa hosting, que está nos bastidores, inserisse na tela, então, Luísa, Alessandro e Sidney. A Luísa Gentil Bland é da Select, uma empresa de recrutamento de profissionais na área de energia,
com quem a Ampum Biogás tem parceria nos serviços de recrutamento e mentoria na área de biogás. O Sidney Medeiros, da Agreco, multinacional que investe em biogás no Brasil, e o Alessandro Gardman, da Gel Biogás e Tech, empresa que atua na implementação e gestão de forma bastante estratégica em projetos de biogás no país. Obrigado a todos. Já estão todos na tela, certo? Estamos. Falta o Sidney, certo? O Sidney está com probleminha de quando ele chegar, a gente... Sidney chegou. Não chegou. Caiu. Ok, vamos lá, vamos continuar. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Luísa. Obrigada, Sidney. Obrigada, Vanice, também pela parceria na moderação aqui desse bate-papo. Para a gente deixa a sugestão, antes de começar o debate, de vocês procurarem esses queridos profissionais de suas empresas no LinkedIn, no Instagram, e seguirem eles, porque são pessoas que têm muito a falar sobre o tema, atuam nesses setores, atuam na área de recrutamento, e a gente acha que é bem interessante. Então, a gente deixa essa dica ampla para vocês, ok? Para a gente começar o debate, vocês querem dar um oizinho? Sidney, Alessandro, Luísa, tudo bem? Boa tarde. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Leidiane. Obrigado, Venice, pelo convite. Luísa, Alessandro, prazer estar com vocês aqui nesse debate, tá bom? Obrigada, Sidney. Um prazer, gente. Obrigada também. Obrigada. Alessandro, tá com som? Só para confirmar, tá tudo... Sim, tá tudo certo. Tá certo. Ótimo. Obrigada por ter vindo, Alessandro. Eu quero começar aproveitando direto em você, fazer uma pergunta assim bastante direta. Você considera, Alessandro, que há escassez de mão de obra qualificada no setor de biogás e biometano atualmente no Brasil? Como que você está vendo isso na Gel, Biogás e Tech e nos setores que você atua, Alessandro? Como que está acontecendo isso? Qual que é a tua visão? O setor de biogás assim, a gente sempre... A gente está nisso já tem quase 15 anos. Uma coisa que sempre nos preocupou, né, que na hora que o mercado fosse acontecer de verdade, ia faltar mão de obra. Já faltava 10 anos atrás, mesmo com poucos projetos, né, já era, não sei, que também já está faz tempo aí, né, Lidiane? Já não era um setor cheio de oferta de mão de obra. E agora, com essa grande oportunidade que tá surgindo, né, muito interesse, muita gente querendo entrar como investidor, como usuário, como consumidor de biometano, como querendo tratar resíduo, né, com todos os predicados positivos que tem o biogás, é um grande risco, né? A gente tem que fazer projetos que funcionam, né? Infelizmente, no biogás, ele não é um negócio 100% modular, né? Como é uma placa solar, como é que é um projeto eólico, tem engenharia aplicada, né? E tem uma solução adequada para aquele projeto, né? Então, eu acho que todo projeto de biogás é viável, tem que achar o jeito de fazer. Né? Então, na escala adequada, com a tecnologia adequada, com a eficiência adequada. Então, assim, de fato, tem uma oportunidade enorme para novos profissionais, está faltando gente. Então, a gente acha que para um profissional de biogás, os conhecimentos de engenharia civil, engenharia química, engenharia elétrica, termodinâmica são essenciais, mas não precisam ser especialistas, né? Eu acho que o segredo vai ser criar o cara generalista, né? Então você já está sentindo na empresa assim um pouco de dificuldade. Eu queria já passar para o Sidney e para a Luísa também, que estão trabalhando nessa questão de recrutamento. O Sidney tem a Agreco, trabalha na Agreco. Sidney, como você está vendo esse ponto? Assim? Você está sentindo isso no setor? Eu particularmente não escutei a resposta do Alessandro, porque eu tenho dificuldade de escutá-lo, mas realmente a gente tá tendo essa dificuldade de encontrar mão de obra qualificada para trabalhar no setor de biogás e biometano. O setor está crescendo de forma exponencial, então realmente encontrar profissional qualificado para atender essa demanda está difícil, né? E aí quando você olha toda a evolução tecnológica, tanto a que está sendo desenvolvida no Brasil, evolução tecnológica que a gente está trazendo de fora, a competência e a habilidade necessária para gerenciar esses projetos de biogás e biometano
também são complexos. Então, isso significa que a gente precisa de profissional com experiência e conhecimento muito específico para atender aquela demanda. A gente até tem profissionais hoje no mercado com esse nível de qualificação, são poucos. Então, quando você vai no mercado tentar encontrar esses profissionais, acaba sendo muito custoso, acaba sendo muito caro, acaba fugindo da realidade do que é comum ali na prática de remuneração. E aí, como é que a gente vai realmente contornar essa situação? A iniciativa do Masterclass da Amplos é uma iniciativa excelente, né? Porque a intenção é realmente a gente tentar ajudar, vocês tentarem ajudar nessa qualificação. Além da iniciativa de vocês, existem outras iniciativas também que vão ajudar na qualificação de profissionais nesse mercado. E isso tem se popularizado, né? Então, a gente tem, além da iniciativa de vocês, a gente tem outras iniciativas que vão acabar ajudando. Então, realmente, do nosso lado, a gente está tendo essa dificuldade e esperamos que nos próximos anos a gente consiga ter uma leva de profissionais qualificados e essa escassez de mão de obra seja reduzida. Não seja uma barreira para o setor. Exato. Luísa, você vem trabalhando com recrutamentos na área de biogás, certo? Como você vê assim, para a gente iniciar o debate, como você está vendo? Tá de forma assim, simples, tá difícil conseguir profissionais comparado a outros setores de energia? Ou é uma questão do setor como um todo? Com certeza, muito em linha com o que o Alessandro e o Sidney colocaram. Isso por ser um setor novo, mas eu gosto sempre de enfatizar que profissionais bons existem, né? Existem muitos profissionais muito completos, bem preparados, mas realmente o grande desafio do setor de biogás e biometano é porque ainda é muito limitado, é muito novo, e como o Alessandro colocou, é bem específico o jeito de fazer, né? Tem toda a questão da evolução tecnológica, e isso puxa muito as remunerações. Então, quando a gente está falando de um setor, e até provavelmente aqui no debate, não vou nem entrar muito agora no detalhe, porque a gente vai acabar falando sobre isso, mas como tem uma demanda muito grande do mesmo tipo de profissional, é normal que a gente tenha até um descolamento de remuneração. Então, tem alguns desafios aí, né, realmente nessa contratação de profissionais nesse novo setor. E capacitação, de fato, é essencial. Então, o trabalho da Amplum é realmente necessário. Ótimo. E aí eu queria, para dar uma noção para o público, especialmente Alessandro e Sidney, mas também Luísa, que é engenheira eletricista, trabalha no setor de energia já há muitos anos, que tipo de que áreas, começando pelo Sidney, para as pessoas terem ideia, que áreas que é possível trabalhar em biogás? É possível trabalhar no licenciamento ambiental, na construção, ou seja, engenharia, que mais que dá para... Que tipo de áreas são necessárias, assim? Bom, existem inúmeras áreas. É bem amplo mesmo o setor de biogás e biometano. Qualquer área que você possa imaginar, desde pesquisa e desenvolvimento, licenciamento ambiental, consultoria, treinamento, monitoramento, análise de dados, controle de qualidade, operação, manutenção, finanças, marketing, engenharia, gerenciamento de projetos, instalação, comissionamento de bioreator, de usina de geração de energia, de sistema de purificação de biometano. Então, assim, a área é muito abrangente. O que você precisa efetivamente é buscar a qualificação adequada e as certificações específicas, né, exigidas. Mas, realmente, você consegue hoje, tendo conhecimento em alguma dessas áreas, você consegue se especializar e entrar no setor de biogás e biometano. Alessandro, o que você acha? Quais são as áreas que talvez o Sidney não falou, que vocês estão sentindo na GEL, que teria como os profissionais trabalharem? E se você já quiser responder junto, o ponto de quais setores, talvez, de quais setores esses profissionais poderiam até vir, já estão trabalhando e poderiam vir para trabalhar em biogás? Você está sem microfone. Desculpa. Tem toda a questão de engenharia química e processo, eu acho que é muito importante, né? É um negócio que pouca gente está olhando. Eu acho que tem toda a variável biológica aí que também vem para dentro do sistema. Mas eu entendo que vai ser um mix de especialista com generalista, né? Quem vai desenvolver
o conceito do projeto, né, e o que vai ser feito tem que ter uma abordagem multidisciplinar. Então, esse cara tem que entender desde eficiência energética até licenciamento ambiental e, de preferência, ainda de financiamento. Então, essa visão... E eu acho que esse talvez é o grande nicho, né? Não, sem querer, né? Que eu acho que é o que mais falta hoje, né? Sem contar todas as oportunidades que vão surgir para especialista, e de fato toda a indústria de papel e celulose, toda a indústria de energia solar e eólica tem espaço, todo o pessoal da indústria de gás tem espaço também, né? Então acho que, né, agora que o biometano está vindo com muita força, é o grande interesse, né? Eu acho que quem tem experiência, lembrando que são produtos diferentes, gás natural e biometano, assim, e a planta de biogás, acho que, assim, os fins são os mesmos, mas eu acho que o processo produtivo e as condições de trabalho são diferentes. Você trazer isso para uma realidade, uma planta de biogás, além de generalista, tem espaço para o especialista, mas também vai ter que ter um profissional muito crítico, né? Então, para a gente, de fato, capaz de fazer análise crítica, né? Acho que esse é o desafio, né? Para transformar esses projetos em projetos viáveis e que operem, né? Acho que esse o nosso desafio dessa nossa própria geração, dessa próxima onda do biogás, é fazer projeto eficiente que opere e ganhe dinheiro, né? Eu acho que esse é o... Então, não é fácil construir isso. Não é mesmo. Essa visão integrada, eu acho que é bem importante, porque você está falando de setores que trabalham resíduo ou agricultura, enfim, né, indústria, saneamento, aí você tem que integrar com a questão de energética, que são outros setores. E, Luísa, como que é isso? E depois, Vanice, quer comentar um pouco esse ponto, como a gente vem vendo? Vamos lá, Leide. É interessante como a gente está na ponta que está contratando, né? A gente vê uma demanda muito maior por algumas áreas específicas, considerando o momento de expansão desse setor. Então, tem uma procura muito maior, por exemplo, em área de novos negócios, né, de desenvolvimento de negócios, bastante demanda na área comercial, a área de implantação de usinas, e aí é bem interessante, a gente já viveu isso em eólica, está vivendo em solar, então é bem interessante que você vai pegando o amadurecimento do mercado. Então, mais para frente, quando esse mercado estiver mais avançado, aí começa a ter uma busca maior por profissionais da área de operação, aí depois gestão de ativos, inteligência de mercado, então tem espaço para todo mundo, e aí conforme o mercado vai amadurecendo, também vai ampliando mais e vai distribuindo mais, né, essa procura. No início ainda muito focado nesse início do negócio. Então isso é bem interessante a gente enxergar como que o mercado está amadurecendo e, enfim, essa concentração de posições. Outro ponto interessante para comentar, quando a gente fala sobre outros setores, né, da onde podem vir esses profissionais, a gente já teve algumas experiências, por exemplo, de buscar para biometano, buscar o pessoal que trabalha com gás, e além da questão de tecnicamente ser diferente, como o Alessandro colocou, o perfil dessas pessoas, perfil comportamental é muito diferente. E isso fica um alerta tanto para quem está contratando quanto para quem está trabalhando também enfim, nesse tipo de empresa. Porque o setor de gás, ele ainda como é um setor muito regulado, né, o mercado está se abrindo, etc., mas quando a gente vai olhar as principais empresas de gás, elas são empresas muito, muito grandes, muito estruturadas, e que normalmente não são tão ágeis, né, normalmente são mais conservadoras. E as empresas que estão investindo em biogás, biometano, elas têm, de uma forma geral, uma característica mais dinâmica, mais ágil, né? E então, quando você vai buscar um profissional de gás que está acostumado com um ambiente, com uma estrutura, e de repente colocar numa outra estrutura bem diferente, tem um certo risco ali de adaptação, né? Que tem que olhar com cuidado. Enfim, então, também da nossa experiência fazendo essa transição, às vezes, de um setor para o outro também. Não, muito bom, Luísa. Eu deixo só complementar aqui. O setor do biogás, aliás, a cadeia do biogás é muito complexa, né? Então, nós temos, assim, diferentes setores que podem gerar substratos, ou seja, resíduos, ou seja, matérias orgânicas que podem ser transformadas em biogás. E esse biogás, por sua vez, também tem vários usos, né?
isso acaba misturando muito, né, diferentes setores. Num primeiro momento a gente olha e fala, nossa, é complexo, pode ser uma barreira, mas não, né? Acho que a gente tem que olhar isso como uma oportunidade. Então, profissionais que já mexem com, às vezes, um pequeno setor que tem um pouco de vínculo, de aderência com alguma das cadeias do biogás, já pode olhar e falar, eu já tenho um passo à frente, né? Lógico, o que o cara vai ter que se adaptar, e acho que a Luísa foi muito precisa em colocar isso, né? O quanto que a pessoa tem que ser flexível para se adaptar aí à realidade desse setor, um tanto quanto mais complexo, mas sim, é um passo possível, né? De se dar e olhar realmente esse setor como uma oportunidade para, ou seja, para migrar, ou seja, simplesmente para ampliar a tua atuação aí no mercado. Ótimo. Eu vou aproveitar trazendo, porque a pergunta do Isaac Cruz tem muito a ver com o que vocês estão falando, né? Vocês entendem que o profissional qualificado está limitado ao especialista técnico, quando a gente fala profissional qualificado, ou também para a parte comercial, e aí entre o generalista. É um pouco do que vocês vêm falando, certo? É nessa linha. Então, tem espaço para todos, certo? Com certeza. Dependendo de qual é a função, então tem muitas funções que tem que ser mais generalista mesmo, e tem outras, às vezes, são realmente mais técnicas, mais específicas. Então, Isaac, minha dica para você é o autoconhecimento, né? É você identificar qual é o teu perfil, se é um perfil mais técnico, mais específico, ou mais generalista, mais de business, negócio, e buscar o caminho certo aí para sua carreira. Tá. Vou aproveitar para trazer outra pergunta, que é da Gabriela Maria de Leite de Almeida. O mercado de trabalho está aberto para estudantes de doutorado? Eu estava vendo, é uma boa pergunta, porque eu estava vendo uma reportagem sobre um momento do Brasil que a gente está com muitos profissionais com mestrado e doutorado disponíveis no mercado, e havendo uma baixa quantidade de concursos públicos para universidades, a gente acaba tendo mais esses profissionais, provavelmente nos processos seletivos, né, e provavelmente nas conversas aí, né, GEL e Agreco e Select. Como vocês estão vendo essa questão de receber? Porque existe uma lenda, ou enfim, uma sensação do doutorando que depois ele não se encaixa mais no mercado. Vocês acham que o setor de biogás e biometano está recebendo e vai receber bem doutorandos? E o que esses doutorandos, ou doutores, esses doutores, talvez tenham que fazer para se adaptarem mais a esse mercado? Eu posso falar, galera? Na verdade, quando a gente recebe um currículo de alguém nesse nível de qualificação, acaba sendo uma honra, né? Esse cara é muito bom, o nível de qualificação dele é muito alto. E eu estou tendo a experiência de trabalhar com alguém que é doutor, e para mim é sensacional, porque o nível de qualidade das informações, de input, de apoio, para mim é extraordinário, né? Então ele consegue trazer uma abordagem, uma visão que às vezes eu não estou conseguindo olhar para aquele ponto de vista. Então tem espaço, sim, sem sombra de dúvida, e a intenção realmente o setor de biogás e biometano absorver esse profissional para ajudar no desenvolvimento do mercado. Alessandro? A gente adora, a gente é cheio de doutorando aqui, doutorandos, mestrandos, então 5 ou 6 aqui. Doutores, já fui um doutorando um dia, não terminei, mas já fui um doutorando, então a gente vê. Acho que mas tem o desafio do doutorando também se adaptar à empresa, né? Eu acho que tem que ter um perfil, né? Acho que tem o desafio dele entender agora a capacidade empreendedora, né? O outro lado da parte acadêmica, que é a capacidade empreendedora, que na empresa ele vai ter que explorar de alguma forma, né? Luísa, como você vê isso nos processos seletivos? Qual que são as soft skills, talvez, que tenham que ser desenvolvidas num doutor para se encaixar num meio empresarial, de negócios, de venda? Essa adaptação, né, que vocês comentaram, ela é super importante. Mas antes só, eu estou com algo em mente aqui que eu acho que é importante falar antes que eu esqueça. Como normalmente esse perfil, né, de doutor gosta de estudar, se tiver ainda a oportunidade de aguentar estudar mais um pouco, vale a pena fazer um MBA. Porque o MBA ele dá uma visão mais de negócio. E tem vários MBAs, enfim, né, de formas diferentes e que são mais focados às vezes num assunto ou outro, mas o MBA ele tem um objetivo muito diferente, né, do mestrado e do doutorado. Os MBAs eles não aprofundam muito e dão uma visão geral.
Então, acho que é muito complementar a quem vem de nas pessoas que vêm nesse ambiente mais acadêmico. Bom, e a parte comportamental, para essas pessoas especificamente, acho que é muito a relação interpessoal, né, a forma em que as pessoas se relacionam dentro do mundo acadêmico é diferente do mundo corporativo. Então, a partir do momento que você tem uma empatia, uma relação interpessoal boa, isso ajuda bastante nessa adaptação. Legal, porque eu sou doutora, né, gente? Vocês estão me escutando? Minha internet voltou? Sim, Voltou, né? Tô caindo em pouca coisa, a Vanice me salva aí. Eu sou doutora, eu fui fazer doutorado depois, né, já tá no mercado profissional, e são mundos diferentes, então realmente o que é importante o doutor, ou quem está fazendo doutorado, mestrado, desenvolver essas capacidades de um pouco mais foco, realmente entrega rápida, questões de comunicação, de trabalho em equipe, são pontos bem importantes que eu acho que a gente precisa, que vai precisar de gente muito capacitada para o setor. Pessoal, vocês querem mandar, vão mandando pergunta quem está no público aí, a gente está com 37 pessoas, a gente agradece a participação. Eu vou trazer a pergunta do Márcio Lopes, mas não queria que vocês puxassem a resposta muito para as questões técnicas, eu queria para pensar assim, aonde talvez vai se gerar mais oportunidades de trabalho nos próximos 2, 3, 4 anos, em quais regiões, ou seja, esses polos de biogás, que talvez se gerar mais oportunidades. Vocês têm alguma opinião formada sobre isso? Agora eu começo com o Alessandro, depois passo para a Vanice, para o Sidney, ou pode se interromper, gente, bate-papo. Londrina vai gerar muito, né, Alessandro? Tem bastante coisa aqui em Londrina. Acho que o biogás é muito democrático, né? Então, como a Vani falou, de todas as fontes, né? E super distribuído. Lógico que nós, como GEL, somos entusiastas do setor de cana, né? Mas estamos fazendo também planta com resíduo industrial orgânico, né? Então, eu acho que quem quiser trabalhar com biogás vai ter que estar preparado para viajar, vai ter que estar preparado para ir para o interior, vai ter que estar para outra cidade. Acho que vai ter polos de desenvolvimento, né? Fora São Paulo, Toledo vai ser um polo, Londrina já tem umas 3 ou 4 empresas também. São Paulo não escapa, né? Então, e Centro-Oeste vai ter um futuro enorme também. Então, acho que, de fato, vai ser uma coisa descentralizada, né? Acho que é a força do biogás, né? Opcionalidade input e opcionalidade regional também. Acho que é isso aí, Alessandro. Eu acho que até acabei não gravando o nome da pessoa que fez a pergunta, mas é uma pergunta interessante e sempre como várias das respostas que a gente dá dentro do setor de biogás depende, né? Depende do quê? Depende do que você está mirando. Está mirando em grandes plantas, o Alessandro deu a dica, sucro, grandes plantas de RSU, saneamento e tal. Você quer tentar atender menores produtores, vai ser interior, né? E a gente tem percebido, com quem a gente tem conversado, que demanda-se de conhecimento dentro dessas regiões um pouco mais distantes dos grandes centros. Então, um apoio para pequenos produtores em como ajudá-los a fazer a geração daquele biogás, e seja para um uso térmico, seja para um uso de energia elétrica, é também uma possível fonte ali, né, de uma atividade que ainda não é 100% atendida. Tanto que aqueles números que eu coloquei, de todo o potencial que a gente tem hoje de geração de biogás no país, 3%, né, a Biogás calculou que a gente alcançou. Então, tem muito trabalho a ser feito. Então, às vezes, não é só dentro dos grandes centros, pelo contrário, é mirar e verificar onde que está esse potencial, né, o que eu desejo trabalhar, né, quais as escalas que eu pretendo trabalhar, que tipo de substratos eu tenho maior conhecimento, eu tenho maior aderência, e começar a mirar, né, dar uma olhada por aí também. Sidney. Não, acho que está bem alinhado com o que a Vanice e o Gardeman falaram. Vamos ter oportunidade em todas as regiões do Brasil.
olhando o Sudeste pelo nível de concentração de indústrias sucroalcooleiras, eu não tenho dúvida que o maior potencial está concentrado ali. Teremos grandes projetos em implantação e operação nos próximos anos ali, então surgirão muitas oportunidades, mas também o sul do Brasil também. Eu acho que o mercado do agronegócio vai gerar muita oportunidade para o setor. A gente percebe um movimento muito grande de projetos em desenvolvimento, projetos em implantação. Também o sul vai se destacar também em grandes oportunidades que vão surgir nos próximos anos para o setor. E eu acho também que dá para falar que, quando a gente fala no setor de saneamento, a gente, né, graças a várias políticas e regulações que a gente está avançando, enfim, para talvez a gente universalizar o acesso ao saneamento, quando eu falo esgoto e resíduos sólidos urbanos, aí eu acho que vai ser mais distribuído no país como um todo, né? Porque todas as regiões que tiverem aterro sanitário, que tiverem resíduos sólidos urbanos e esgoto, vão passar a demandar também conhecimento do aproveitamento energético desse resíduo. E acho que um ponto também que vocês falaram que eu queria destacar para o público, não é só geração de oportunidade no estudo e na implementação dos projetos. O biogás e biometano demandam pessoas qualificadas, mão de obra, pessoas trabalhando ao longo de todo o processo de operação de uma planta, que é contínuo, que é processo biológico, as bactérias têm que estar sendo alimentadas, né, o tempo todo. Então, se o projeto tem um ciclo de vida de 20 anos, por 20 anos vai ter gente, profissionais envolvidos diariamente na operação desse projeto. E na manutenção, que aí eu conecto com o que a Vanice colocou, assim, a gente vai precisar... Tem um projeto de biogás no interior do Mato Grosso, precisa de gente para fazer manutenção naquele projeto, no motogerador, na planta de biometano, no uso, nos caminhões que vão usar biometano. Então, a gente pensar assim que nem sempre a pessoa talvez precise trabalhar no setor, não sei se vocês concordam comigo, mas talvez nem sempre precise trabalhar no setor de biogás e biometano, mas precisa ver o setor de biogás e biometano como uma oportunidade de gerar negócios. Quem trabalha com uma mecânica numa certa região, começa a ver que tem projetos de biogás sendo instalados, pode passar a ser um representante de uma empresa para fazer manutenção em motogeradores e equipamentos. Estou certa, gente? Ou é diferente? Ou vocês discordam ou concordam? Alguém quer concordar de mim? Não? Eu acho que eu tenho... Assim, acho que a beleza do biogás é esse, né? Que ele tem uma cadeia muito mais complexa que só uma placa solar. Nada contra a placa solar. Mas acho que o segredo é esse, né? Você tem muita especialidade para contribuir numa planta. Então, você tem desde manutenção de motogerador, manutenção de plano de biometano, isso você falou de peças, é uma coisa muito mais intensa, né? Então, pode criar-se cadeias acessórias extremamente importantes, né? Acho que isso é super legal. Acho que esse é um ponto bem importante. Se a gente resolvendo esse ponto da conversa, eu queria passar para o próximo ponto, que é entender da experiência profissional de cada um de vocês. Pedir antes, né, para vocês pensarem um pouquinho, talvez um momento da carreira de vocês, um fato, um trabalho que vocês tiveram, que ajudou fortemente no desenvolvimento de alguma característica, alguma competência, alguma habilidade, soft skill, hard skill, para vocês estarem hoje mais preparados para atuarem em biogás e biometano nesse setor que está gerando tantas oportunidades. Luísa, eu vi que você está com o microfone aberto, você já quer começar trazendo um pouquinho esse ponto? Claro. Eu acho que o maior desafio da minha carreira, Leide, foi bem no início da minha carreira, quando eu tinha uma missão de colocar energia no canteiro de obras da usina de Jirau, que é hoje a quarta maior usina hidrelétrica do Brasil. Então, estava iniciando o projeto, enfim, era lá no longe, era 100 quilômetros de Porto Velho, enfim. Era a missão de colocar energia no canteiro de obras. Eu tinha acabado de me formar e eu tinha uma responsabilidade grande na mão. E eu brinco que foi 1 ano e meio que parecia uns 5. Foi muito intenso. Mas o que eu aprendi com aquilo é que é ter garra. É fazer o melhor que a gente pode.
E aí, alguns momentos a gente falou sobre ser generalista, especialista. Nesse momento eu aprendi muito sobre isso, né? O que eu precisava ser generalista e ter uma visão sistêmica importante ali sobre todos os assuntos que eu tinha que cuidar para colocar essa energia no canteiro de obras, e quais momentos eu tinha que buscar informação específica, aprofundar para não dar nada errado. Então, eu brinco que é com muito suor mesmo que as coisas acontecem, e que quanto maior o suor, maior a satisfação. Enfim, então acho que foi foi legal, foi bem no início da carreira, que isso me ensinou muito para depois seguir o resto da carreira. Ótimo, obrigada, Luísa. Alessandro, de novo. Qual que foi talvez um momento da tua carreira que te marcou para chegar onde você está hoje nesse setor e te trouxe capacidades que hoje você aplica na maior parte do tempo? Não sei se... Acho que é muito parecido com a Luísa. Assim, acho que faz 15 anos no setor, repetindo, né? Então, acho que é resiliência, né? Acho que quem entrar agora vai precisar de resiliência mesmo assim, né? O setor ainda está amadurecendo, né? Ainda vai ter muita dificuldade, né? Não é que agora o setor vai voar, né? De uma hora para outra, assim, vai ter muita dificuldade, vai ter muito desafio. Então, acho que resiliência é uma coisa que a gente tem que ser treinado ao longo do tempo, mas acho que está preparado para entrar. As oportunidades e os resultados vão ser gigantescos, não tenho a menor dúvida, mas não vai ser fácil, né? Então, acho que isso não tem a menor... Acho que vai ser extremamente importante. E a curiosidade, né? Acho que curiosidade, esse negócio de ficar fuçando, né? Sempre, vai daqui, vai dali. Nós não temos soluções prontas para o biogás no Brasil, né? Assim, não dá para a gente ir lá na China ou na Alemanha, na Europa, e copiar o que está lá e trazer para cá, né? Então, nós temos que adequar, e isso tudo vai ser feito com muita curiosidade, muita adaptação, muita... Improvisação é uma palavra ruim, né, para falar para um monte de engenheiro aqui, e doutorandos, mas eu acho que assim, a gente tem que transformar isso e trazer isso para a nossa realidade de custo operacional, realidade de condições técnicas também, né? Então, acho que essas duas características aí, acho que vão continuar sendo extremamente importantes. Acho que foram importantes também na minha vida até então. Ótimo. Acho que é um ponto importante, a questão de criatividade é resolver, porque biogás é algo no Brasil novo no ponto de vista de geração de negócios, só que os modelos de negócios gerados são muito diferentes da própria Europa. Não é só tecnologia, os próprios modelos de negócios, né? O aproveitamento dos produtos relacionados. Então, gostei. Resiliência, criatividade, determinação, né, Luísa? Vanice? Sim, acho que bem complementando, trazendo aí a experiência da Luísa e do Alessandro, acho que flexibilidade, né? É compreender aquilo, é uma cadeia mais complexa, e concordo, Alessandro, não é desmerecendo a instalação no painel fotovoltaico, mas existem muitos ramificações dessa grande cadeia, então é importante que o profissional que venha compreenda que é necessário ser flexível, é necessário, acho que, ter humildade em falar, não sei, porém, o networking, eu não sei, mas eu sei quem sabe, para aprender e buscar me complementar, eu acho também é fundamental. Isso acho que foi muito... eu vim do setor de resíduos, saí da indústria cimenteira, então migrar... Estava ali no aproveitamento energético, coprocessamento de resíduos, estava ali no setor, mas é um setor totalmente diferente. A Luísa colocou muito bem. Alguns setores eles são muito bem estabelecidos, né? Existe toda aquela... são setores mais tradicionais, onde as coisas já estão muito bem pavimentadas, experiência, o que é certo, o que dá certo, né? E aí o Alessandro colocou bem, falou do biogás, puxa, nem sempre a regra do que dá certo aqui vai dar certo aqui. É aquela história que eu falo, a gente está transformando um resíduo, ainda no Brasil a característica né, a matéria-prima do biogás do Brasil é resíduo, não é, ainda não estamos falando de culturas, né, padronizadas, e resíduo tem alterações, né, ele não é sempre igual. Então, à medida que você está transformando um material que existe variabilidade, o profissional tem que entender que ele também tem que, a partir daquele ponto, ser flexível o suficiente
para adaptar o que for necessário para aquele negócio dar certo, né? Então, acho que realidades, tecnologias diferentes e entender que hoje pode dar certo, amanhã não pode dar certo, ok, o que eu faço então para conseguir manter o rumo e garantir que aquela coisa funcione, essa flexibilidade. Outro ponto também que eu trago aqui, que eu já falei, questão do networking, né? Essa importância do conhecimento técnico especializado é essencial, porque a gente está trabalhando aí com processos de engenharia, porém, eu não consigo enxergar, e até me corrijam se eu estiver errado, ainda que a gente tenha aí especialistas e necessidade de posicionamentos muito estratégicos especialistas, não cabe muito dentro desse setor aquele cara que trabalha sozinho, que vai lá, se tranca na sua sala e tenta resolver o problema sozinho. Ainda que seja aquele especialista, ele tem que estar em conexão, né, com todo o restante da equipe, porque ele vai precisar de outras pessoas, né? Então, acho que uma soft skill importante é isso, ter essa facilidade de pedir ajuda para a hora que for necessária, né? Sidney, o que você acha? Não, Conta um pouquinho, assim, um momento da tua carreira, só para você, e aí como isso te ajudou nesse processo de trabalhar com biogás. Chega a ser até engraçado, porque eu estou no setor elétrico, tem 16 anos, na Greco eu estou há 11 anos. E eu sempre trabalhei desenvolvendo projetos para o setor de mineração. Em 2018, estava conversando com o presidente da Greco, numa das reuniões estratégicas de revisão de planejamento e tudo mais, eu não estava satisfeito com a minha meta e fui tentar convencê-lo a falar assim, putz, vamos reduzir essa meta, está muito alta, não sei o quê. Aí ele olhou assim, olha, Sidney, não tem como reduzir a meta, mas lá na Argentina, a gente tem uns projetos de biogás no mercado agroindustrial. Faz o seguinte, eu não vou reduzir a tua meta. Olha esse mercado de biogás aqui no Brasil, por favor. Eu falei, putz, eu fui pedir redução de meta e ganhei mais trabalho, sacanagem. Mas foi aí que eu comecei, eu falei, o que é biogás? Foi em 2018, o que é o biogás? Eu fui entender do setor elétrico, muito pouco do que a gente discutiu aqui, né? Então, eu atuava no setor elétrico e fui me aprofundar para poder entender o mercado de biogás, aprender, me especializar, me qualificar, buscar as qualificações necessárias. Então, foi o meu primeiro pontapé inicial. Então, 2018 foi de aprendizado, 2019 até hoje é aprendizado. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Mas essa minha mudança de chave aí, além de ser um especialista no setor elétrico, entender do biogás e do biometano. Estou aprendendo ainda até hoje. Deixa eu aproveitar, então, falando disso, vocês falaram de engenheiro elétrico, o Oswaldo pergunta sobre qual graduação, e aí eu queria perguntar só para confirmar, Luiz é engenheiro eletricista, começou certo? Certo, o Vanice e eu, colegas de faculdade, engenheiras ambientais, Alessandro, administração? Acertei? Administração, e o Sidney falou agora engenheiro eletricista, certo? Não, administração. Administração também. Gente, é isso que acontece muito no setor de biogás. De repente, você está conversando com uma pessoa, você tem certeza que aquela pessoa entende muito a questão técnica, fala, nossa, engenheiro. Não, gente, a questão é tão interdisciplinar que as conversas acontecem. A Renata, nossa gerente de marketing, está falando no chat que ela é jornalista. Ela também se vira se precisar falar de biogás, conversar com quem é técnico, engenheiro. Então, acho que essa é a beleza do biogás e, ao mesmo tempo, a complexidade. E aí é um ponto que aí a mensagem que eu queria deixar. Networking, gente. Para mim, essa é a palavra que eu aprendi ao longo da carreira, trabalhar com das empresas que eu trabalhei, Biogás, como consultora, enfim, no próprio... networking é tudo. Então, cuidem dos contatos que vocês têm, cultivem os contatos que vocês têm, as relações, porque no setor de biogás é muito importante, porque é difícil que a gente saiba tudo o que é necessário para um projeto de biogás. E aí eu pergunto, tem mais alguma graduação que vocês lembrem que talvez que seja o profissional adequado para trabalhar na área de biogás como um todo? Vocês conseguem achar esse profissional? Tem uma graduação que responde tudo? Não. Eu acho que não, né? Não, Sidney não acho que tem, gente. Oswaldo, difícil ter. São pessoas que vão vir assim como engenheiro ambiental, eu fui fazer doutorado em planejamento de sistemas energéticos para tentar entender o mundo do setor energético. E quando o biogás chegar no momento, os projetos de biogás, de ter grandes projetos também de aproveitamento de digestato e produção de fertilizantes, por exemplo, eu vou ter que correr atrás de entender de fertilização de solo para minimamente poder trabalhar isso.
Então, eu acho difícil ter um profissional único, uma graduação que responda por tudo isso. E é por isso que trabalhar em equipe é uma capacidade essencial no setor de biogás. Alguém quer colocar... Luísa, você quer comentar um pouquinho mais de soft skills que você vê nos recrutamentos, que as empresas estão pedindo? Como você vê isso? Até aproveitando então esse último assunto de graduação, vai muito em linha com isso. As pessoas querem saber normalmente quais são as soft skills, né, as competências comportamentais e tal. E primeiro que acho que é importante todo mundo entender que depende da função. E aí por isso que eu falei da graduação, né, que é o que você acabou de comentar, Leide, que dependendo da sua função ali, talvez você tenha que ter uma graduação específica. Claro que se for trabalhar na área jurídica, você tem que ser advogado, né? Em termos de competências comportamentais, é importante entender que tem tudo a ver. Por isso que quando eu comentei sobre autoconhecimento, quando você tem um conhecimento né, cada vez mais profundo sobre si mesmo, você consegue identificar aonde você é feliz e aonde você tem potencial. Então, por exemplo, a área de inteligência de mercado, você tem que ter uma capacidade analítica muito boa. Área comercial, você tem que ter um alto nível de comunicação e uma perspicácia também bastante importante. É claro que a gente citou aqui, né, todo mundo já citou algumas competências comportamentais que são importantes de forma geral. Então, a visão sistêmica, né, que é isso que a gente falou algumas vezes, inclusive sobre, hoje em dia tem gente que compara isso, faz uma analogia com drone, né, então o drone ele consegue ampliar a visão, ser mais generalista e aí aprofundar quando precisa, mas é importante essa comunicação do todo, mesmo porque as empresas de biogás e biometano, a maioria que está entrando nisso ou são empresas pequenas, enxutas e estão crescendo, ou são empresas grandes, já bem estruturadas e que estão olhando o biogás biometano como um novo negócio. E aí, dentro dessa mesma empresa grande, essa área que está olhando para biogás ou biometano é também uma equipe enxuta. Então, essa visão sistêmica ela é muito importante nesse setor de uma forma geral. A flexibilidade também, que acho que a Vanice comentou, também é algo que eu acho importante pontuar aqui, porque todo o setor em construção, em crescimento, é normal que tenha várias mudanças de rota dentro das empresas, mudança de estratégia. Então, às vezes, a empresa ela começa por aqui e fala, putz, não é isso que eu quero, vamos por ali. Não é isso que eu quero de novo, vamos por aqui de novo. Então, a flexibilidade também, nesse sentido, ela é super importante. E além do relacionamento que foi falado, a comunicação. Aquela famosa frase, comunicação é a alma do negócio, é a mais pura verdade. E a tecnologia, em alguns casos ela ajuda, mas em muitos ela atrapalha. E a comunicação é uma delas. Então, independentemente de tecnologia, a comunicação ela é essencial, independentemente da função. E como um último ponto, que também não importa a função aqui, é inteligência emocional, que isso é algo, inclusive, super difícil, né, de identificar, né, se a pessoa tem, não tem, como tem, mas a inteligência emocional é o que te ajuda em situações adversas, saber como se portar, como lidar, saber dosar a fundamentação técnica com como você vai usar aquela parte técnica que você está super tranquilo e confortável, que aquilo que você está levando por A mais B, aquilo é a melhor solução, mas às vezes naquele ambiente que você está, naquele perfil de pessoas, não vai ser bem aceito se você levar dessa forma. Qual a melhor forma de você levar? Às vezes numa empresa familiar, às vezes, enfim, tudo. A inteligência emocional é o que ajuda de forma muito ampla em tudo, enfim. Então, eu queria trazer para reflexão algumas dicas aí. Perfeito, Luísa. Perfeito. Gente, agora sim, a gente não vai fechar o debate aqui, mas eu queria passar por uma etapa de perguntar assim, não vai fechar o debate, porque a gente depois tem a apresentação do curso, é a surpresa que a Vanice e a Renata prepararam para vocês. Mas eu vou começar pelo Alessandro, perguntando assim, já passando a mensagem final, Alessandro, que conselhos você dá para os profissionais que estão trabalhando no setor de biogás e biometano, para eles crescerem na carreira, ou que estão chegando no setor agora?
Tem algum conselho que você dá, assim? Acho que eu falei um pouquinho já, seja curioso, faça os cursos aqui da Amplo, se atualize, entenda o que está acontecendo, vá a fundo, entra no detalhe. Eu acho que mesmo toma cuidado com aquilo que você está lendo também, eu acho que mesmo na área, né, tem muita diferença de conceito ainda. Tem que focar em conceitos que de fato estão ligados à eficiência energética, em destinação final de resíduo, ter certeza que você não está entrando numa coisa que pode te levar ao lugar errado, né? Acho que o biogás está tendo aí a terceira chance no Brasil. A nossa responsabilidade de toda essa geração que está entrando agora é gigantesca, que agora a gente tem que aproveitar todo esse potencial, não dá para a gente ser o país que mais tem o maior potencial de biogás do mundo não explorado, e sem explorar, com um país de energia cara, cheio de resíduo por aí para ser aproveitado. Então, a responsabilidade de quem está entrando é grande, nós não podemos errar de novo. Então, para isso, a gente tem que ter certeza, faça perguntas difíceis, vá a fundo, critique, pergunte, acho que é por aí. E eu vou agradecer, pessoal, eu vou ter que sair, eu queria sair escondido, não vou ouvir vocês, Luísa e Sidney, muito obrigado pela oportunidade. Alessandro, Tô só queria te perguntar aqui. uma coisa, a GEL Biogás e Tech tem vagas abertas, você quer que eu depois, tem até o site aqui, é para entrar... Maior prazer, entra lá, gelbiogás.tech, nos ajudem, estamos contratando um monte de gente. Aproveita o webinar. Tem um monte de vaga, tem vaga para pesquisa, vaga para engenharia elétrica, tem umas 30 vagas abertas. Então, por favor, contamos com vocês, gente. Vamos lá. Ajudar a gente a trabalhar bastante e entregar. Até logo, um abraço. Obrigada, Alessandro, pela tua presença. Obrigado, Alessandro. Alguém quer falar antes? Passar qual que é esse conselho? Vou deixar a Luísa por último. Vai, Sidney. Bom, muito linha com o que o Gardner me falou, né? Acho que a gente precisa de um profissional, o que a Luísa comentou também, comunicativo, que tenha facilidade para uma autogestão, né? Porque quando você avalia os projetos de biogás, eles usualmente são em uma área um pouco distante do centro da cidade. Então, dificilmente você vai ter lá uma supervisão, você vai ter que ser um profissional independente, você vai ter que fazer a sua autogestão. Então, se o profissional tem essa habilidade, isso já é um diferencial. E se ele tem um senso de desenvolvimento, de atualização constante, isso também é um grande diferencial. Então, acho que a mensagem é essa, realmente ter um profissional comunicativo, curioso, que questione e tenha facilidade de fazer uma autogestão, que se qualifique, que sempre busque qualificação. Acho que essa é a mensagem, a dica que eu dou para quem vai entrar no mercado ou para quem quer pensar numa promoção, num reposicionamento. Vou puxar, então. Vanessa. Eu acho que algo que eu falo, que eu sempre converso com as pessoas que né, pretendem almejar cargos diferentes e tal, primeiro puxe a responsabilidade para si. Né? Você não cresce, você não ganha o cargo para depois ganhar as responsabilidades. Você começa a puxar responsabilidades que não é tua, assume mais coisas e naturalmente você mostra que você é capaz para aquilo. Você tem competência para aquilo. E olhando assim agora para o setor biogás, acho que também muito complementando o Sidney e o Gardner, entender que tem muita coisa a ser aprendida ainda, tem muita coisa em desenvolvimento ainda, ninguém é dono da verdade. Então, o tempo inteiro a pessoa tem que entender e falar, será que isso realmente é o melhor caminho? Deixa eu verificar novamente, deixa eu perguntar, deixa eu me atualizar, para ter certeza que realmente estou indo no caminho certo. Então, assim, flexibilidade, atualização, trazer responsabilidade para si. E também um ponto que eu percebo como eu já falei no início, é uma mistura de setores. Né? O que é o setor do biogás? É uma mistura de setores. Vários setores estão envolvidos ali. Então, essa sensibilidade em conseguir navegar entre a linguagem, entre o idioma desses diferentes setores, eu acho que é algo primordial. Então, juntamente assim, com todo o networking, e vai muito daquilo que a Luísa colocou de inteligência emocional, então, dependendo do se você
for um prestador de serviço, você vai conversar desde um pequeno produtor lá do interior rural, produtor de proteína, como uma grande empresa, né, tal qual a Agreco, tal qual a GEL. E a tua linguagem é outra, o teu idioma é outro, os conceitos são diferentes. E você não tem que achar que, sou dona da verdade, eu não vou me adaptar. Não, você tem que adaptar, inclusive, né, com essa navegação por todos esses setores. Então, não existe um idioma único, tem que ser poliglota. Tem que ser, totalmente. Você vai do agricultor, da agricultora, ao pessoal de prefeitura, pessoas de indústrias pequenas, grandes. Multinacionais, gente de fora do país. O consumidor do gás, o consumidor da energia elétrica. Então, energia, digestato, aí um biometano, monte de palavra. Exato. Crédito de carbono, Exato. Nova Bio. Nossa. É bem complexo. Então, legal. Deixa eu só antes perguntar, Sidney, se tem alguma vaga aberta ou tem algum cadastro no site? Você quer deixar a gente sempre divulga as vagas no LinkedIn, também no site da Agreco, sempre tem vaga aberta, a gente tem contratado bastante profissional para operar a usina de geração de energia, a biogás, então sempre tem vaga aberta. Então, se puderem entrar lá e consultar, ou deixar o seu currículo no banco de dados, a gente agradece muito. Ótimo. Tá bom. Luísa, nossa recrutadora e engenheira, qual é o conselho que você deixa? Já deixei muitos, então não vou estender, eu só vou deixar uma frase. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Essa é uma frase do Salvador Dalí, eu gosto bastante dela. Perfeito. Luísa, você também, a Renata deixou no chat do YouTube o site da Select. Você está com vagas abertas atualmente de empresas em biogás? A conexão estava boa, vocês me escutaram? Sim. Escutamos. Ou tem alguma maneira das pessoas deixarem o currículo para a Select? Como é? Sim, a melhor forma é... Nesse momento, na verdade, a melhor forma é através do nosso site. Tem um lugar de cadastro de currículo. E aí, nesse cadastro de currículo, inclusive, as pessoas têm a possibilidade de colocar em quais áreas e segmentos que tem conhecimento, experiência, enfim. E isso vem para o nosso banco de dados e facilita encontrar essas pessoas para novas oportunidades, tá? Perfeito. A gente da Ampum fechou a gente percebe essa busca por profissionais do setor, então a gente fechou uma parceria com a Select, com a equipe da Luísa, para oferecer esse serviço em parceria, né? A Select tem aí vários anos na área de recrutamento de uma forma ampla para energia, e agora que o setor de biogás vem demandando, avançamos nessa parceria. Então, busquem a Select, busquem a Ampum e vamos preencher as vagas aí que as empresas têm abertas, tá? Fazer esse setor crescer, né, Leite? Exatamente, precisando fazer mesmo. crescer. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta do público aqui. Hoje a gente não vai responder perguntas técnicas, tá, gente? O pessoal teve deixa eu achar aqui. O Alexandre Tairone perguntou sobre questão técnica de resíduos, geração de resíduo urbano. A gente não vai... Porque hoje o foco é realmente falar do perfil dos profissionais. Num próximo, a gente avança um pouco mais para as questões técnicas, tá? E eu queria agora avançar para a gente ir para a segunda parte, mas antes eu quero agradecer se Luísa e Sidney tiverem algum ponto mais que vocês querem comentar, algum recado mais que vocês querem deixar. Deixo esses segundos aqui que vocês querem comentar algo mais, senão a gente vai se despedir de vocês. Não, obrigada, muito bacana, obrigada pelo convite. A gente agradece muito, assim, vocês terem topado apoiar a gente, né, nessas novas empreendedoras aí no processo. E a gente, enfim, agradece a vocês, Alessandro, toda a equipe GEL Biogás e Tech, ao Sidney e toda a equipe Agreco, né? Vocês vêm representando a empresa, mas toda uma equipe que também vem junto com vocês, e a Luísa e toda a equipe da Select Humans for Energy, ok? Muito obrigada pela colaboração, gente, de novo. Obrigado, meninas. Desejo muito sucesso, parabéns pela iniciativa, muito louvável. Desejo muito sucesso ao Amplo Biogás. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Público, fique que tem a surpresinha, tá bom? Tchau, Sidney, tchau, Luísa. Ficaremos eu e Vanice agora. Pessoal, vamos passando aqui para a próxima etapa. Para quem ficou, a gente agradece muito.
vocês entenderem mais como vai ser o curso, o nosso primeiro curso Biogás Insider, e a Vanice, enfim, revelar a surpresa que ela tem para revelar, porque mal eu sei qual que é a surpresa. A gente pede para vocês curtirem de novo, se quem não curtiu, curte a live aí embaixo, segue o canal, divulga entre os seus colegas, entre os seus amigos. Eu acho que é um conteúdo bem interessante, não é só por divulgar, porque a gente acha que é um conteúdo interessante, porque, como a Vanice falou no início, a pouca distribuição do conhecimento já existente sobre biogás e biometano no Brasil acaba sendo uma barreira para o desenvolvimento do setor, e por isso a gente quer que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Vanice, é contigo, então, apresentar o curso. Tá bem, gente, eu serei bem breve. A ideia aqui é só para quem ainda não está ciente do que é o Biogás Insider, ficar sabendo, e mais informações, por favor, nos procurem, tá? Então, a minha ideia não é me alongar aqui. Então, muito rapidamente, vocês já acho que puderam entender, né, o propósito da Amplum Biogás é suprir esse mercado que está em expansão. Então, a gente acredita muito que o biogás será um dos protagonistas da transição energética brasileira, e para que isso aconteça, é necessário profissionais e empresas capacitadas e conhecendo o que é o biogás. Estamos aqui para isso. Muito rapidamente, o que a Amplum faz? Então, a gente tem aqui alguns produtos para profissionais, produtos para empresas. Profissionais, a gente tem cursos e mentorias. Para empresas, também temos cursos em company, recrutamento e consultorias. Como eu falei, mais informações, por favor, nos procurem. Os cursos que hoje a gente oferta, né? O Insider, que eu vou dar mais detalhes hoje, inscrições se encerram dia 10, próxima turma já começa dia 13 de fevereiro. Biogás Expert previsto para maio, ambos aqui online. Online, mas é importante colocar que é ao vivo, né? É presencial, é síncrona, né? O Experience será presencial, e temos também em breve teremos a abertura aí de cursos mais focados em alguns temas. Nossos canais de comunicação, por favor, sigam-nos em todas as redes, né? Temos já podcast, muito conteúdo, conteúdo de qualidade, a gente já consegue disponibilizar para vocês por esses canais. E vou entrar aqui na academia da Amplum Biogás, que é a nossa plataforma, tá? É onde eu vou conseguir explicar um pouquinho mais do nosso curso. Então, os nossos alunos, quem já é nosso aluno, nós já estamos com 11 ou 12 alunos, já para essa turma do dia 13, já terá acesso a essa plataforma. Então, temos aqui, né, todo a plataforma nossa, que eu acho que não está carregando. Não está carregando aí para vocês, né, Leite? Não, Vanice, infelizmente acho que carregou, não. Mas tudo bem. Ok, vamos lá. Tá indo. Vamos tentar. Não. Acho que pegou a conexão aqui. Então, pessoal, a ideia dessa plataforma, que a gente escolheu ela com muito carinho, foi ter um material, uma plataforma versátil, e que por meio dessa plataforma o aluno já consegue ter todas as ferramentas e materiais necessários para o desenvolvimento do curso. Então, a partir delas, aqui a gente consegue passar as nossas aulas gravadas, que serão, como eu falei, serão aulas ao vivo, e a gente faz questão de reforçar a importância dessas aulas, do aluno estar presente nessas aulas, porque a gente acredita que a participação ativa do aluno realmente garante o aprofundamento e a fixação daquele conteúdo. Então, a ideia é que não seja aquele tipo de aula em que o professor repassa a informação ao aluno como sendo o dono da verdade, né? Muito pelo contrário, a troca de experiências entre alunos, né, entre o ensinamento entre pares e a troca de experiências entre professor e aluno também é enriquecedora, a gente acredita muito nisso. Por isso a importância dessa aula online ao vivo, tá? Ainda que essa aula será gravada posteriormente, ficará disponível por até 1 ano, o aluno vai poder acessar aquela aula. Ao todo, nós teremos 5 módulos, né? Esses módulos serão distribuídos sempre às segundas-feiras, então, iniciando no dia 13, pulando até o Carnaval. Além disso, a gente já incentiva que os nossos alunos façam um conhecimento de quem já é aluno, né? Exatamente para haver essa troca de experiências.
por meio aqui da nossa plataforma, o aluno já consegue também, sem precisar ficar trocando de janela, sem precisar ficar trocando de tipo de programas, as aulas que estiverem, o material que estiver disponível lá, o aluno já consegue repassar dentro mesmo da plataforma, tanto PowerPoint quanto próprios vídeos, a própria plataforma permite com que isso aconteça. Se vocês olharem aqui no cantinho, existe esse item de ranking, aqui até um exemplo de apresentação que o aluno pode ter acesso. Outro ponto importante dessa plataforma é que a gente também incentiva o autoconhecimento. Então, haverá muito material assíncrono, então, além daquelas aulas online, nós teremos mais 15 horas de aulas online, ao vivo, teremos mais 15 horas de material de aprofundamento, incluindo aulas que a gente vai gravar, incluindo vídeo, incluindo material de aprofundamento. E à medida que o aluno for se aprofundando e interagindo mais com a plataforma, vai pontuando, né? Então, a gente vai apresentar, então, existe essa ferramenta de ranking, em que o aluno que mais participar, a própria plataforma já vai fazendo esse ranking. Para que serve isso? Primeiro, que para quem é mais competitivo, já fica uma gamificação, já fica algo mais interessante. Segundo, que a gente também vai incentivar da maneira com que os 5 primeiros colocados terão uma mentoria com a equipe Amplo, né? Ganharão aí uma mentoria, que é um dos nossos serviços, mas os 5 primeiros colocados dessa primeira turma ganharão esta mentoria. Passando agora para vocês o conteúdo dos módulos, o que nós teremos? 4 módulos em que nós abordaremos aspectos do biogás, abordaremos a questão de mercado, o potencial, barreiras e oportunidades do setor. E no 5º módulo, e aí eu já vou passar para vocês aqui, o que será o 5º módulo? Conversa com especialistas. Então, a ideia do 1º ao 4º módulo, efetivamente, são essas aulas muito interativas, metodologia ativa, como eu falei, né? O aluno participando ativamente daquele conteúdo, para que, ao 5º módulo, a gente traga, então, essa roda de conversas. Para a turma 1, os nossos convidados serão o professor Ayrton Embrapa e o Jorge Vinícius Neto, da Novogás. Esses 2 experts do setor estarão disponíveis, né, nesse dia 20/3 para os nossos alunos dessa turma 1, em que eles farão uma conversa entre eles, e os nossos alunos já estarão, né, à medida que a gente repassou todo o conhecimento desde o módulo 1 ao módulo 4, a ideia aqui é que mesmo pessoas que ainda não são do setor do biogás terão condições plenas de, primeiro, participar de uma conversa junto com 2 especialistas com anos de experiência no setor, conversar, tirar dúvidas e, o mais importante, né, poder ter a conexão com essas pessoas que no dia a dia você não teria acesso, né, tão fácil e aberto a pessoas tão influentes assim do setor. Um ponto importante aqui que eu coloco, a cada nova turma, novos convidados participarão dessa roda de conversa. E o aluno amplo, ele terá acesso, então, como eu falei, como ele terá acesso a um ano à nossa plataforma, mesmo para as próximas turmas, os alunos terão acesso a essas novas rodas de conversa, né? O que eu enalteço aqui? Será uma conversa fechada para Amplo somente. Então, a gente não vai disponibilizar essa roda de conversa para o público externo. Então, realmente, quem for aluno Amplo terá esse acesso exclusivo, né, a esse tipo de conteúdo ao longo de um ano inteiro, em que novos especialistas terão acesso a toda essa rede de conexão da Amplo, ok? Reforçando, então, recomendo o pessoal que está assistindo a gente, já marquem essas datas, verifiquem a agenda de vocês, recomendo fortemente, né, que reservem essa agenda para que nossos alunos efetivamente estejam presentes nessa aula, tá? Então, nossos encontros serão das 19h30 às 22h30, nesses dias aqui. Encerramento das inscrições, então, é daqui uma semana, no dia 10 de fevereiro. E agora, né, o que a gente falou desde o iniciozinho, qual que é a nossa surpresa? Então, a gente vai realizar um sorteio de um desconto de 45% no valor desse curso Biogás Insider. Para concorrer,
a esse sorteio, super simples, é o básico que a gente fala no sorteio do Instagram. Seguir a Amplum lá no Instagram, curtir o post oficial do curso, que até a gente colocou aqui a carinha do post, então tem que ser nesse post, porque é por meio desse post que vai rodar o programinha do sorteio, e marcar 3 pessoas nesse comentário aqui, tá? Importante, essas pessoas têm que ser pessoas físicas, não pode ser influencers, nem lojas, nem pessoas jurídicas, né? Pessoas físicas que tem que estar aqui nos comentários para participar desse sorteio. Outro ponto importante também, que o sorteio vai acontecer aqui no dia 6, às 13h30, e que o sorteado, ele não pode transferir esse sorteio para ninguém, realmente é a pessoa que vai ganhar, é que tem que usufruir desse prêmio, né, desse sorteio, e também que ela também não pode fazer a troca, né, realmente o sorteio é dos 45% de desconto, né, não tem nenhum tipo de troca diferente, tá? Realmente é isso. Eu acredito que as informações principais eu já passei aqui. Se não ficou claro alguma coisa, pessoal, entre em contato, estamos aqui para isso. Nossos contatos, meu, da Leidiane, então a gente agradece muito a presença de quem está aqui. E eu repasso para você de novo, Leidiane, para me complementar, tá? E caso tenha alguma dúvida, por favor, estamos aqui. Já estava aqui pegando o QR Code também, viu? Para ir para a promoção. Mas não precisa, né? Vou ser professora do curso, gente. Eu queria um ponto sobre o curso. A ideia dessa plataforma, essa metodologia ativa, é a gente aplicar isso em todos os cursos que a gente for fazer na Amplo. Os cursos que são os cursos estruturais da Amplo, Insider, Expert e Experience, e os cursos temáticos que a gente vai chamar também parceiros e outros especialistas. Então, aguardem novidades sobre isso. A gente vai ter especialistas do setor dando cursos específicos na Amplo. Mas agora o que a gente tem aberto é esse Insider para quem quer entrar e entender mais do setor de biogás, ok? Não perca a oportunidade, que 45% de desconto a gente sabe que fica bem interessante. Então, eu até queria dar menos, a Vanessa e a Renata decidiram que vocês mereciam um descontinho maior. Então, vale aproveitem, né? Aproveitem essa oportunidade que a gente está abrindo. Qualquer ponto que vocês, né? A gente tem o contato, o WhatsApp, entrem no nosso site, tem o contato lá para vocês conversarem com a gente. Antes da gente encerrar, eu só queria deixar mais uma mensagem que eu esqueci de falar, que é um ponto que eu acho que, para quem perguntou antes sobre a questão de doutores no setor, eu acho que a gente precisa se abrir mais, apesar das dificuldades de ser um empreendedor no Brasil, a gente precisa se abrir mais para as oportunidades que o empreendedorismo pode gerar. Então, falamos isso com autoridade, né, de estar vivendo essa realidade, de ser empreendedor, e eu acho que, assim, a gente pode gerar muitas oportunidades para outras pessoas, a gente pode fazer acontecer por nossa conta, sem depender de que alguém nos contrate, alguém decida que aquele projeto a gente pode se encaixar. Então, olhem também para o setor de biogás como um setor com oportunidade de empreendedorismo e não só de emprego, de criar pequenas empresas para prestar serviços, para vender equipamentos nas suas regiões, aonde vocês forem trabalhar. Eu acho que é uma oportunidade bem grande de gerar, tem tudo a ver com o que todos os nossos convidados, a Vanessa falou, de gerar oportunidades, de ser proativo, né? E criar as oportunidades. Então, eu queria deixar essa mensagem também. Sigam pelo caminho do empreendedorismo. A ousadia cabe muito bem aqui, né? Coragem e ousadia. Não é fácil, né, Vanessa? É desafiador. Manda coragem, tá, gente? Coragem. Mas tem aí Sebrae ajudando a gente. Assim, existem várias oportunidades, incubadoras de empresas para startups, tem incubadoras em várias regiões do Brasil. Tem o Sebrae apoiando, então vão atrás desse caminho do empreendedorismo, da consultoria, da prestação de serviço, porque é um caminho, tá, pessoal? E se capacitem, né? Sejam curiosos e se capacitem. A gente quer agradecer. Nossa, a gente nunca terminou um webinar antes do tempo planejado. Isso ficou muito bom. Conseguimos ser sucintos e direto ao ponto. A gente agradece muito a vocês, público, que ficaram conosco até agora, a todos os nossos convidados, né?
a equipe da Greco, da Geo Biogás e Tech e da Select, e a nossa equipe Amplum, que está trabalhando com a gente, fazendo esse sonho virar realidade, né, Vanice? Muito, muito obrigado, pessoal. Até a próxima e fiquem... Tchau, até mais.